Olá, sou Jack Perkins. Bem-vindo à biografia. Alguns especialistas dizem que um garoto não precisa ser criado na tradicional forma de família para crescer normal. Ele pode ser criado só por um dos pais, ou duas mães, ou dois pais, ou qualquer combinação dos dois. Mas hoje, em biografia, um garoto que foi criado numa família que chocaria as pessoas até nas sociedades mais progressistas. Ele foi criado por macacos. E se deu muito bem. Virou um rapaz forte, bonito, educado e especialista nos voos com cipó. Os contos desse fictício personagem aventureiro são vibrantes, mas a verdadeira história de sua criação e elaboração é recheada de surpresas também. O lendário selvagem Tarzan, o Homem Macaco. Em livros, revistas em quadrinhos e filmes, Tarzan tem nos fascinado por mais de 3/4 de século. Observamos o Homem Macaco evoluir das revistas de ficção para tiras de jornal, para um interminável rastro de produtos que ajudou a conquistar um império multimilionário de produtos e direitos de uso que surgiram do fictício Senhor da Selva. Foram realizados mais de uma centena de filmes e programas de televisão, estrelados por mais de 20 diferentes Tarzans. I find Tarzan to be one of those great, noble characters in literature, and I think that's why he lasts. Here is a legend and a myth and a fantasy where we combine humans and a very primitive, real situation, and a lot of fairy tale and magic at the same time. Tarzan, o legado de Edgar Rice Burroughs. No início dos anos 1900, os Estados Unidos eram uma nação se definindo como líder mundial com verdadeira influência global. Trabalhar em grandes fábricas era uma forma de vida e cada vez mais pessoas se aglomeravam em grandes cidades. Tarzan nasceu em uma época em que as pessoas buscavam um tipo diferente de herói. O Senhor da Selva se encaixava nesse perfil, porque sem superpoderes ou armas especiais, sempre encontrava um jeito de triunfar no mais selvagem dos mundos. We can escape. We can leave reality. We can go to the freedom of the jungles. We can get away from civilization. No government running the show, telling us and giving us rules to follow. We can be at one with nature. We can be free. E assim, Tarzan nasceu em 1º de outubro de 1912. Este exemplar da revista All Story foi a primeira visão que o público teve deste improvável herói. A revista, com a história completa de Tarzan dos Macacos, era vendida por 15 centavos de dólar. De um começo tão humilde, o seu criador, Edgar Rice Burroughs, construiria um enorme império pessoal. E até mesmo possui uma cidade na Califórnia batizada com o nome do herói fictício. My grandfather had the ability to describe action vividly in his stories. He had a tremendous imagination, and he was a great storyteller, as evidenced by the popularity of his works all over the world. A lenda de Tarzan é uma das grandes experiências da literatura na natureza humana. Uma criança é criada por macacos em uma região isolada da costa africana depois que seus pais, abandonados lá por amotinados, morreram.
A criança aprende a usar sua inteligência humana para sobreviver no mundo hostil dos macacos. O humano recebe o nome Tarzan, que significa pele branca na linguagem símia. Quando Tarzan tem cerca de 10 anos, descobre a cabana onde seus pais humanos tinham morado. E aprende a ler de livros que encontra lá. Tarzan is brought up as an ape, and he makes the step from ape to man, kind of a Darwinian image in that sense. So he's the missing link, metaphorically at least, between the intelligence and the morality of human beings and the apes. On the other hand, Tarzan isn't just a human being, Tarzan's an ideal human being. He's more like a Greek god. Tarzan é um jovem que provou sua superioridade em seu domínio na selva quando encontra Jane Porter e o pai dela, os primeiros brancos que ele via. Quando Jane é raptada, Tarzan vem em seu resgate. The literary Tarzan is, first of all, not a Superman who flies through the air. He is a human being who has developed his senses and his intelligence, his brain power to the ultimate that a human being can develop. He is the epitome of the best that a human being can aspire to. A sofisticada dama e o homem macaco se apaixonam e Tarzan descobre que é, na realidade, o Lord Greystoke. Ele viaja para a Inglaterra, onde é herdeiro de uma enorme propriedade. Mas após experimentar a civilização pela primeira vez, fica desgostoso com a ganância e a maldade que encontra na selva de pedra dos humanos. Ele decide deixar Jane e sua fortuna para retornar a seu lar na selva africana. É onde termina a história original. Burroughs achou que seria a última do Senhor da Selva, porque sentiu que a história era inverossímil demais para vender. A história verdadeira do incrível sucesso de Edgar Rice Burroughs é tão dramática quanto a sua famosa criação. He was very idealistic, just like Tarzan. Tarzan was really the persona of Edgar Rice Burroughs. Seu pai tinha sido oficial da Cavalaria da União, que se tornou comerciante depois da Guerra Civil. Edgar Rice Burroughs nasceu em 1º de setembro de 1875 em Chicago. Aos 10 anos, Burroughs desenhou este índio americano montando um elefante, um exemplo de sua ágil imaginação. Quando criança, era um sonhador irrequieto e um empreendedor ativo com grande senso de humor. Depois de crescer e entrar na escola militar, Burroughs passou mais de 12 anos de uma carreira fracassada para outra. Tentou ser soldado, vaqueiro, contador, vendedor de porta em porta, policial ferroviário e até garimpeiro de ouro. Burroughs casou com sua namorada de infância, Emma Hobart, em 1900. Tiveram 3 filhos e passaram dificuldades para viver. Se não fosse por este apontador de lápis, Tarzan poderia ter ficado apenas na imaginação de Burroughs. Em 1911, ele tentava lançar uma empresa para vender estas pequenas maravilhas mecânicas. Enquanto esperava vender seus apontadores, começou a preencher o seu tempo escrevendo. Os apontadores nunca foram vendidos, mas o que escreveu lhe valeu imortalidade literária. Através de Tarzan, Burroughs viveu a aventura que nunca esteve a seu alcance na realidade e nos levou junto nesta viagem. Burroughs' gift, in addition to his knowledge of structure and myth, is that he could write adventure stories that propel you along, that pull you along. Tarzan enfrentou sozinho todas as dificuldades e sempre se saiu vitorioso. Em contraste, Edgar Rice Burroughs fracassou no exame de admissão da Academia Militar de West Point
e foi dispensado da cavalaria dos Estados Unidos devido a seu coração fraco. Depois de seu casamento, as coisas pioraram tanto que ele teve de penhorar as joias de sua esposa para comprar comida. Mas foi através dos personagens fantásticos que habitavam a sua imaginação que Burroughs finalmente encontrou fama e fortuna. Sua primeira história publicada, escrita sob pseudônimo, foi Sob as Luas de Marte, pela qual recebeu $400, uma soma de dinheiro espantosa para quem já ganhou $15 por semana como vendedor. Sua segunda história foi O Fora da Lei dos Esfarrapados, que foi rejeitada e só publicada 2 anos depois. Tarzan dos Macacos, que ele escreveu à mão nas costas de papel de rascunho, foi a terceira história que ele apresentou. Foi aceita imediatamente e ele recebeu $700. Edgar Rice Burroughs acabou escrevendo 71 livros, incluindo 26 de Tarzan. Nenhum dos outros personagens de Burroughs foi comparável ao sucesso de Tarzan. Tarzan was far more popular than John Carter of Mars or the Carson Napier of Venus or David Innes of Pellucidar, which is at the Earth's core. They're all fascinating to the hardcore Burroughs fans, but the general public, I think, became attuned to the name Tarzan and the idea of Tarzan. Na verdade, Burroughs tinha a intenção de escrever apenas uma trilogia de Tarzan. No final do 4º livro, Tarzan é um homem idoso, um avô aposentado em seu rancho na África. Mas os leitores exigiram mais aventuras de Tarzan. Não queriam ver seu herói sumir no poente e também não queriam um substituto. O personagem que Burroughs criou em meio ao desespero financeiro estava para surpreender o mundo, conquistando a imaginação de milhões de fãs. Mas haveria controvérsia sobre como ele deveria ser retratado: um nobre lorde ou um selvagem da selva. Você está assistindo Biografia Tarzan. Edgar Rice Burroughs disse que a história de Tarzan veio para ele em sonho. Durante gerações, sua fantasia tem povoado os nossos sonhos. Um bebê de origem nobre é criado na selva por macacos e cresce para ser um defensor heróico dos fracos e oprimidos. Every young man, it seems to me, if you read the Tarzan books, you go out in the backyard and you climb a tree and you sit there and you listen to the birds and you get close to nature. But there's a sense of, if you're a young man, you don't have your mother telling you that you have to go to school or get up and go to work. You don't have the responsibilities of society. You are literally living free, and it's certainly an escapist fantasy in that sense. Hoje, traduzidas em 37 idiomas, as aventuras de Tarzan estão em todos os cantos do mundo. This is the Arabic Tarzan edition. This is the Czechoslovakian Tarzan edition. Italian, Spanish, Chinese, the Afrikaans edition of Tarzan. The rare Russian edition, 1921, of Tarzan. As façanhas de Tarzan foram até recontadas em braille. The name Tarzan is found in virtually every dictionary of the English language. It's become a word. There are very few characters in fiction who have that kind of status. A mais imprevisível aventura de Tarzan começou em 1918, quando o personagem foi para o cinema. O personagem ganhou vida própria, uma vida que saiu do controle de Edgar Rice Burroughs e muito diferente do Tarzan criado em seus livros.
Elmo Lincoln estrelou em Tarzan dos Macacos, um dos primeiros 6 filmes mudos a faturar mais de $1 milhão. Lincoln chegou a se tornar um grande astro, mas não tinha sido a escolha inicial para o primeiro filme de Tarzan. The first adult actor signed to play the role was a vaudeville player, a ukulele musician by the name of Winslow Winston. Now, just before principal photography began on Tarzan of the Apes in 1918, war broke out. He ran off, joined the army, and stepped out of cinema history forever. Críticos e historiadores do cinema reconheceram que Lincoln interpretou o papel esplendidamente, tanto que um confronto simulado transformou-se em realidade. We grabbed the lion by the tail and pulled him back, and the lion didn't like it. Turned on Elmo and literally started to chew on him. So Elmo had his knife. He started fighting back. And the legend is that he literally killed the lion on the set. And for him, it was a shocking and an exhilarating experience. When he realized the lion was dead, he put his foot on him and completed the scene. Nesta época, Tarzan já estava no folhetim cômico do jornal. E suas aventuras eram entregues em quase todas as portas do país. We didn't have television in those days, but we had very healthy, overactive imaginations. And that's one of Burroughs' greatest talents, was to stimulate the imagination. Na esteira da crescente popularidade de Tarzan, Burroughs continuou a expandir seu império pessoal. Comprou um rancho de 220 hectares no sul da Califórnia e o chamou de Tarzana. Lá viveu como o último nobre proprietário de terras com sua família e mais os 3 filhos, Joan, Hobart e Jack. I think he saw himself, the characteristics of Tarzan in himself, which were those of being a noble man, you know, and able to do anything with noble characteristics and great moral values. Em 1920, sem contar com Elmo Lincoln, um novo ator experimentou a tanca de Tarzan. Um bombeiro nova-iorquino de 1,90 m, Gene Pollard, estrelou A Vingança de Tarzan, ganhando $100 por semana. Mas muitas forças estavam em atividade, mudando a imagem do Senhor da Selva de Burroughs. The censorship office was becoming very, very, very active in the motion picture industry. And they felt that a nude male torso in a movie was not acceptable. So Gene Pollard was the very first Tarzan to sport an over-the-shoulder leopard skin that covered more of his body than Lincoln had. Desiludido com a política por trás dos bastidores e um contrato em discussão, o segundo Tarzan do cinema se demitiu e voltou a ser bombeiro. Naquele mesmo ano, 1920, O Filho de Tarzan, outro livro de Burroughs, era transformado em seriado de cinema. Novamente, a imagem de Tarzan saía perdendo. Peter M.C. Tabler was really an unusual choice for Tarzan and Son of Tarzan. One, he did not look the part. He was bald as an egg. He didn't have a lot of film experience, mostly Broadway, and he was an opera singer. And he had probably the worst physique of any Tarzan on the screen ever. O verdadeiro astro do filme foi Camilla Searle, que interpretou Korak, o filho de Tarzan. Mas a promissora carreira do jovem ator havaiano foi tragicamente interrompida durante as filmagens. The elephant was to move him gently
out of the village and place him to the ground. But the elephant became agitated or distracted, nervous, and slammed the stake with the actor to the ground hard enough to break this massive post. And Camula Cyril sustained a lot of injuries. And in fact, they were serious enough that they had to finish the picture with a double. Searle nunca mais apareceu em outro filme. O próprio Edgar Rice Burroughs descobriu o Tarzan do próximo filme durante uma festa no rancho Tarzana. Burroughs was chewing at the bit. He wanted to see more of his creation on the screen. So at a party, he noticed this football player, a gentleman by the name of Jim Pierce, who stood probably 4 or 5 inches above everybody else. He was a big, handsome, muscular guy, and when Burroughs saw him, he said, "There he is! That's Tarzan!" Em 1927, Jim Pierce apareceu em Tarzan e o Leão Dourado, que foi desaprovado pelos críticos, em parte devido à atuação de Pierce. Pierce nunca mais interpretou Tarzan no cinema, mas casou-se com Joan, a filha de Burroughs. Juntos gravaram mais de 500 programas de Tarzan na rádio, escritos e produzidos por Edgar Rice Burroughs. When you mentioned Tarzan... Tarzan. Is that what the natives call you? Yes, in certain parts of Africa. Oh, tell me, how did you get the name? It was given me by my foster mother. My name is John Clayton. Oh, that's interesting. Your foster mother was... A native of Africa. She was the only mother I ever knew. She gave her life for me. Em 1928, Frank Merrill, que tinha sido dublê de Elmo Lincoln, assumiu o papel principal. Merrill era um ginasta campeão e inventou uma nova forma para Tarzan e Jane viajarem pela selva, e que acabou se tornando uma das verdadeiras marcas registradas de Tarzan. He set up rope loops, vines, and actually swung with Jane in his arms through the air with the greatest of ease. But not the first time he did the stunt. The first time he did the stunt, the rope broke and they both crashed to the ground and they were hurt a little bit. Tarzan, o Tigre, foi lançado nas versões muda e falada, na qual Merrill nos ofereceu outra inovação clássica, o primeiro grito de Tarzan. Merrill e seu grito não sobreviveram no cinema falado. E em 1931, recomeçou a caçada pelo próximo Tarzan. Você está assistindo Biografia. Tarzan. Em 1931, após uma das maiores buscas de Hollywood, o invicto campeão olímpico de natação, Johnny Weissmuller, foi escolhido o novo Tarzan durante um teste bastante incomum. Met all the producers and they're standing around talking to him and somehow during the course of the interview they got him stripped down to his shorts because they wanted a good look at him. The minute they saw him without his clothes on, they knew he was right. Maureen O'Sullivan, uma jovem atriz irlandesa, foi escolhida para ser a Jane do Tarzan de Weissmuller. Oh, Tarzan, you're a bad boy. Good morning. I love you. Good morning. I love you. For the first time I saw Johnny Weissmuller, I didn't know much about him either, but he had a kind of a golden makeup on, and, you know, he had a loincloth, and he had his foot on a lion's head, and he was holding a spear, and he was very graceful, and it looked like a Greek god, you know, and I thought, oh, that's wonderful. I was in awe of what I was looking at. It was like a piece of sculpture. It was wonderful. And then I turned around and Edgar Rice Burroughs introduced himself. He was watching, too. Burroughs gostou do que viu nos atores, mas o Tarzan do cinema não era o personagem que criou. Um lord inglês que se sentia à vontade na selva
ou em traje de gala numa ópera em Paris. Edgar Rice Burroughs was really rather unhappy that his jungle lord had been reduced to a monosyllabic ape man by MGM, and he really wanted his character portrayed the way he'd written him. Uma nova dinâmica estava se firmando porque os cinéfilos adoravam o Tarzan forte e silencioso retratado por Wise Miller. E os produtores chegaram a extremos para proteger seu lucrativo novo símbolo sexual. A lot of Johnny's fans were women. Now, he was married already, and the studio felt that the wife was probably going to be a detriment to Johnny's career and convinced him of that. So, in the way the studios did in those days, they controlled the stars' professional and private lives and worked out a negotiation with Johnny's wife. They paid her $10,000 and got rid of her. A MGM anunciou ter pago a Edgar Rice Burroughs $40 mil pelos direitos de Tarzan dos Macacos, mais um adicional de $5 mil para ser consultor de roteiro. Mas a verdade é que Burroughs teve pouco a ver com o Tarzan interpretado por Wise Miller. Burroughs continuou a publicar mais aventuras de Tarzan, nas quais o Senhor da Selva enfrentava soldados alemães na Primeira Guerra, uma raça de pigmeus selvagens, antepassados de uma legião romana perdida e até animais pré-históricos no centro da Terra. Mas os cineastas continuaram a retratar o personagem como o primitivo homem-macaco. Havia outra complicação no início dos anos 30. Devido a uma disputa legal, 2 direitos distintos estavam disponíveis para se produzir mais filmes de Tarzan. After the release of Tarzan the Ape Man, which was hugely successful, an independent producer by the name of Saul Lesser managed to get that option that was out in the ether and announced to the press that he was making a Tarzan movie. Of course, he couldn't get Weissmuller. Weissmuller was under contract to MGM, so he needed a Tarzan. And since a swimming champ was doing so well at MGM, why not another swimming champ? Buster Crabbe, medalha de ouro nas Olimpíadas, que competiu contra Wise Miller na água, foi recrutado para tentar derrubá-lo do pódio de campeão de bilheteria. That used to be mine. Mine. That's mine. That. Mine. Have you thought of that? Tarzan, o Destemido de Crabbe, lançado em 1933, não afastou os cinéfilos de Wise Miller, que retornou no ano seguinte em Tarzan e sua companheira. Wise Miller e O'Sullivan se firmaram como o rei e a rainha dos filmes de Tarzan e fizeram o público exigir mais. Mas os censores insistiam em ver menos de Jane e mais do traje de Jane. I had a very skimpy outfit, just a little G-string and a thing in front and a thing in back. Wore no brassiere, and the idea was to have branches cover me wherever I went, you know, so you didn't quite see I didn't have a top on. Well, that was very difficult for the cameraman. Can you imagine a poor fellow has to go around putting branches in front of my bosom? O'Sullivan se cobriu e fez um total de 6 dos 12 filmes em que Wise Miller estrelou como Tarzan. Nessa época, Burroughs havia decidido produzir o seu próprio filme de Tarzan, estrelado por Herman Briggs, e realizou a filmagem na Guatemala. Burroughs estava determinado a mostrar Tarzan do seu jeito. Você está assistindo Biografia. Tarzan.
Tarzan. Em 1938, pela primeira vez em um filme, o público assistiu um Tarzan bem educado, o personagem que Edgar Rice Burroughs havia criado em seus livros. I have a suspicion that Raglan may backtrack and attempt to throw us off the trail. You and George head for the river. I'll circle around and meet you there. As Novas Aventuras de Tarzan, escrito e produzido por Burroughs, fracassou no destronamento de Wise Miller. Ao mesmo tempo, a vida pessoal de Burroughs estava tumultuada e ele e Emma acabaram se divorciando após 34 anos de casamento. 4 meses depois, ele se casou com Florence Gilbert, uma ex-atriz 30 anos mais nova e a ex-esposa de um de seus sócios no novo filme de Tarzan. Também em 1938, o campeão olímpico do decátulo Glenn Morris foi escalado pelo produtor independente Saul Lesser para desafiar Wise Miller em A Vingança de Tarzan. Tarzan. Tarzan? Oh, how do you do? Morris, como Crabbe antes dele, não foi páreo para Wise Miller. De 1939 a 48, o público de cinema só aceitou um Tarzan. Durante esse período, Johnny Wise Miller fez 9 filmes de Tarzan. Enquanto isso, Burroughs embarcava em sua própria aventura da vida real. Em 7 de dezembro de 1941, ele e o filho Hobart testemunharam o ataque japonês sobre Pearl Harbor. Aos 67 anos, Edgar Rice Burroughs tornou-se o correspondente de guerra mais velho dos Estados Unidos. Seu filho Hobart foi um cinegrafista de guerra e filmou este incrível combate. Edgar Rice Burroughs cobria várias ilhas do Pacífico e acompanhou missões de bombardeio com a 7ª Força Aérea. Enquanto Burroughs e o resto dos soldados americanos lutavam na Segunda Guerra, o Tarzan de Johnny Wise Miller entretinha a frente interna, subjugando exércitos de vilões tirânicos nos cinemas. Now, Tarzan make war. Mas depois da guerra, Burroughs começou a mostrar sinais de sua idade. These were his declining years when he came back as a war correspondent. Em seus 70 anos, ele finalmente diminuía o ritmo e tinha mais tempo para a família. I have wonderful memories of those times, being able, we're going to Granddad's house, you know, and we'd see Tarzan films. And I got to know my grandfather in that he took us at different times, put us on his knee, and he would tell us little stories. Em 1950, aos 75 anos, Edgar Rice Burroughs faleceu de ataque cardíaco. A família relembra o dia em que recebeu a notícia. My dad came home sobbing. I remember 1950, March 19th, 1950. And I'd never seen my dad cry like that. And then later finding out that my grandfather had passed away, that left an impression on me. I never forgot that. Após a morte de Burroughs, Tarzan continuou vivendo, mais forte do que nunca, em filmes e reimpressões de livros. Lex Barker assumiu depois que Wise Miller deixou o papel em 1948. This Tarzan picture has been so designed with everything new and different, it will attract all those who are seeking fine entertainment in which romance, excitement, and adventure each play their dramatic parts. E em 1954,
Gordon Scott, descoberto trabalhando como salva-vidas em Las Vegas, tornou-se o primeiro Tarzan a filmar na África. You screamed. What frightened you? Well, it's over now. That snake, she'd have killed it. Ironicamente, Burroughs nunca esteve na África, apesar de escrever amplamente a respeito e fazer dela o lar de Tarzan. Tarzan! Did you catch them? Where's Cheetah? Cheetah! Cheetah's back. Gordon Scott did 5 films as Tarzan, and he was never comfortable working with animals. He always felt that animals didn't like him. One time a lion bit him and took a chunk out of his leg. Another time a rhino practically ran over him. Trabalhar com animais tornou-se cada vez mais perigoso na medida em que o público de Tarzan exigia maior realismo. Gordon Scott was working with this boa constrictor, and I was sitting under a tree, and all of a sudden, I realized there's a lot of commotion going on. Well, this boa constrictor had wrapped itself around Gordon's neck, and he had turned purple and was choking to death. Em 1959, Gordon Scott reinava no cinema como o Rei da Selva. Seus filmes não eram lançados por um grande estúdio, mas por pequenos produtores independentes. Nessa época, a MGM decidiu fazer uma nova versão de seu clássico de 1932, Tarzan, o Homem Macaco, pelo qual ainda tinha os direitos. Após uma ampla busca, o jogador de basquete da UCLA, Danny Miller, foi escolhido como o mais novo Homem Macaco da MGM. It was like being in the circus, you know. Go ride on that elephant, go dive off that tree limb into the pond, go swing on that vine, and then go over there and kiss that beautiful girl. Why me, God? You know? A linda garota escolhida para ser a nova Jane era a atriz Joanna Barnes, que não se impressionava muito com a magia do cinema de Hollywood. Instead of going to Africa, we shot in the bean fields in back of the MGM studios at the time. And the little kids, the pygmies, were all kids, African-American kids from local schools. And they'd run around brandishing, you know, toy swords or whatever, and spears, you know. And then you'd see them over with their teacher doing their mathematics homework. E como em todos os filmes anteriores de Tarzan, eles tiveram de lidar com animais bastante imprevisíveis. The lion clawed me one time on the back. They sent me to the infirmary and stitched it up a little bit, put some collodion on top, and went back to work. Mas, apesar de todos os perigos, continuaram a colocar Tarzan em situações difíceis, porque o público esperava aventuras na selva mais ousadas e maiores. Você está assistindo Biografia Tarzan. Assistindo Biografia Tarzan. Nunca os perigos de interpretar Tarzan no cinema foram tão evidentes do que nos anos 60, quando o ator cowboy de 42 anos, Jock Mahoney, e depois o ex-jogador de futebol americano Mike Henry herdaram o papel. Os dois se feriram seriamente durante as filmagens. Mahoney perdeu 20 quilos depois de uma desinteria e pneumonia. Henry foi seriamente mordido no queixo por um chimpanzé e precisou de uma cirurgia reconstrutiva. Em 1966, Ron Ely levou Tarzan até onde o personagem nunca foi, seu próprio seriado na TV. Ele insistiu em fazer todas as cenas de ação nos 57 episódios filmados no Brasil e por 2 vezes mal escapou de se ferir seriamente durante cenas de lutas com um tigre e um leão. I turned around, the cat was in the air over my head and took me down. And this lion got me, got my head in his mouth. And the lion began to run with me, and my head was stuck in his mouth. His tooth was here and tooth was here, and I was kind of stuck.
I mean, I really did think that maybe that was going to be it. Ele tornou-se um famoso escritor, escrevendo policiais e seguindo os passos do criador de Tarzan. The genius of Edgar Rice Burroughs is the character, Tarzan. The way the character was presented. O ano de 1981 viu a chegada do primeiro filme de Tarzan impróprio para menores, devido à nudez parcial e temas adultos. Desta vez, a atenção era voltada para a companheira de Tarzan. It was sensual, but there aren't love scenes, you know, the same. If you were to read just reviews, we made Tarzan pornography. There's not one love scene in the whole film. Do we kiss? I don't even think we kiss. O Senhor da Selva, interpretado por Miles O'Keefe, ficou em segundo plano e não disse uma palavra na nova versão de Tarzan, o Homem Macaco. First time I ride an elephant, I'm galloping down this riverbank with like 20 other ones galloping behind him. I'm holding on to whatever bugs or hair or whatever I can hold on to, going, don't fall off, whatever you do, because these guys are not going to stop just because I fall off. They don't know I'm Tarzan. Em 1984, Christopher Lambert tornou-se o primeiro astro do cinema consagrado a assumir o papel em Greystoke, a lenda de Tarzan. No início dos anos 90, Tarzan ressurgiu na televisão. Desta vez em um seriado comprado pronto com Wolf Larson no papel título. Tarzan wins. You leave the jungle. Now. Em meados dos anos 90, outro seriado de TV, estrelado por Joe Lara, começou a representar Tarzan de maneira nunca vistas. Atualmente, todos os projetos Tarzan são licenciados e monitorados pela Edgar Rice Burroughs Incorporated, uma corporação supervisionada pelo neto de Burroughs, Denton, que trabalha na mesma escrivaninha em Tarzan, na Califórnia, em que seu avô escreveu muitos de seus livros. We currently have the rights available in the United States for hardback editions. Entre os produtos recentemente licenciados, há cartões comerciais com trabalho artístico original. His books will endure probably forever because they're unique and impossible to duplicate. Da primeira história em brochura de 1912, quando o primeiro leitor ficou encantado pelo herói tão diferente. O legado de Tarzan cresceu em inúmeras personificações, principalmente no cinema. Da força silenciosa de Elmo Lincoln para a graça acrobática de Frank Merrill. Da elegância ingênua de Johnny Weissmuller para a sofisticação refinada de Herman Briggs, Gordon Scott e Ron Ely. Cada ator que interpretou Tarzan contribuiu para a lenda e para a visão de Edgar Rice Burroughs do herói eterno e ideal. There's something in that character that gets inside an actor and stays there long after they've finished with it. Tarzan was really, before his time, he was a conservationist Superman. You're the individualistic person that can do anything and take care of himself. Plus, you know, that fantasy element and the escapism and all the other things and the animals, and then, of course, we had Jane. Just seemed a very romantic love story, as it was. That she abandoned everything and has a better life in the jungle. She has her house, her mate, monkeys to wait on her. Pretty nice. What more could she want? You can only fantasize, you know, going off to some jungle and meeting this gorgeous man who's so kind to her, and they were just meant for each other, and it's just a wonderful fairy tale. Tarzan garantiu sua imortalidade, porque é o modelo perfeito da natureza indomável do espírito humano. My grandfather gave the world a hero that everyone could relate to. And
He lives on forever in my grandfather's writings. Na história, Tarzan foi criado por macacos e passava a vida pulando de árvore em árvore, vivendo fantásticas aventuras. Na realidade, Tarzan nasceu da mente de um único homem, povoando a imaginação de uma geração depois da outra. Ele deve continuar vivendo para sempre. Este é a Biografia e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah.